Continuando aqui falar com vocês sobre o misdirection, falar sobre correr bem por dentro, correr bem por fora, variação de corridas, variação de conceito de corrida, mas se mantendo no mesmo sistema de bloqueio. Vocês vão ver aqui que a gente continua split zone, a gente está em ISO, e com uma técnica fold aqui, uma troca de responsabilidade do center com o guard, onde o center vai fazer o pin no nose e o guard vai buscar o ponto fraco que a gente estudou. Então, por falar em estudo, isso aqui são estudos que são feitos em cima do oponente. Então, esse jogo foi em 2019. Coaches estudam muito o oponente para achar a melhor forma de buscar espaço e ganhar jardas. Então, nós identificamos o ponto falho da defesa deles aqui e como esse linebacker ficava sozinho, sem ajuda se a gente usasse motion ou se a gente trabalhasse qualquer tipo de option em cima desse linebacker. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é a parte de motion. Então, o que a gente quer aqui? A gente vai trazer esse motion aqui para transformar o nosso nickel receiver aqui em um alvo de screen pass, mas também para fazer com que a ajuda desse linebacker, esse weak safety, ele está ajudando o box aqui, ele tem dupla responsabilidade, está em cima aqui do nickel, e ajudando esse linebacker. O que a gente faz? A gente vai trazer esse linebacker, esse nosso receiver para cá, e esse weak safety aqui, ou ele faz o motion para cá e desce, ou ele vai fazer o roll e vai trazer o free safety aqui para baixo. Não importa o que ele vai fazer, se ele vai seguir ou se ele vai rodar, para a gente o que importa é que ele deixe esse linebacker aqui, que já é um dos pontos que a gente identificou como a parte fraca da defesa, fique mais isolado ainda. E isso vai ajudar a nossa OL a abrir espaço para o nosso running back. Ok, temos isso aqui como identificação de triple option, ou seja, running back correndo aqui com o lead do fold, o quarterback fazendo a leitura do mesh point e aqui abrindo no lateral. Bom, vamos falar de mesh point. Vamos falar de quarterback, vamos pegar aqui e colocar verdinho aqui, que é o mesh point do quarterback. O que é o mesh point? É a leitura de option onde ninguém toca. É a zona que a nossa OL vai deixar. A nossa OL cruzou uma linha aqui e não importa o que aconteça, só vai bloquear quem não estiver aqui nessa zona. Então essa zona é do nosso quarterback. Não é o defensive end, não é o linebacker. É quem entrar na zona, pode ter gap change, pode ter stunt, não importa, não é fixo, entendeu? Por isso que a gente chama de mesh point, não de read guy, read isso, read aquilo. O quarterback está lendo a zona, quem se colocar ali é a responsabilidade dele. Aqui, eu prefiro, e no sistema estava, que este jogador 2 aqui, se nós temos aqui um jogador olhando para o box, que ele faça o movimento de screen. Por quê? Porque ele congela mais ainda esse jogador, ao invés de bloquear ele e trazer ele para dentro do box. Configurando aqui a nossa triple option, você vai ver que o motion trouxe, fez a defesa movimentar, defesa movimentou e veja, lá subiu, a ação do screen ou do bloqueio funciona, cornerback já está longe do box, este cornerback longe, e aí o nosso weak safety, que é o que a gente queria, ele deixa o linebacker sozinho aqui. Veja a distância que ele está. Deixou o linebacker sozinho. É tudo que a gente queria. Aqui está alto? Tá. Tem uma opção de screen pass aqui? Tem. Dá para fazer o screen pass aqui. Mas, como o quarterback identificou aqui que deixou o box vazio, não tem como a gente não colocar a bola nas mãos ou do quarterback para correr ou do running back. Como o mesh point aqui, no caso o defensive end atacou o quarterback e não foi em cima, não fez aqui a técnica de entrada lateral para tentar pegar o running back e o quarterback, ele facilitou para a gente. Então, facilitando para a gente tem só o Paulo correndo. E quando você tem o Paulo Sabonete correndo, você coloca a bola na mão dele. Então, o que você faz aqui? É uma jogada que a gente pensa em ganhar 5 jardas, mas quando você tem running backs dessa qualidade e uma OL inteligente, que sabe fazer a leitura, e a OL que soube fazer a leitura muito bem. Veja,
O nosso center vai fazer o pin no nose e o nosso guard vai subir em cima do linebacker que está isolado, sozinho. E aí acabou. Aí é festa. Fizemos isso contra o Santa Maria Soldiers e também deu bastante resultado. Agora vamos lá. Aqui no Huddle fica mais fácil de você identificar o que a gente estudou. Então a gente estudou que a defesa ia fazer isso. E a defesa fez isso. A diferença aqui foi que a defesa, ao invés de trazer ele seguindo numa marcação man, ela foi para a zona, roll aqui, e não importa o que a defesa fez, a defesa colocou a gente na vantagem que a gente queria, que era o quê? Colocar esse jogador aqui, longe daqui, esse jogador longe daqui, lá subiu. E aí o que nós temos aqui? Nós temos um espaço enorme para o nosso running back se divertir. E foi isso que aconteceu. Então aqui, sistema de bloqueio da OL. Isso aqui é um ISO. O que é um ISO? Nós vamos isolar aqui, mantendo a split zone. Isso aqui é split zone, gente. Então assim, ó, explicar bem para vocês aqui, que nós pegamos aqui essa zona aqui, essa zona entre o nosso center e o guard da corrida prioritária, e nós dividimos aqui. Ou seja, ninguém vai tocar nesse jogador aqui. O jogador que entrar nessa zona aqui, ninguém toca. Então, o que acontece? Minha responsabilidade é pegar essa zona. Minha responsabilidade é pegar essa zona. Assim como aqui. Minha responsabilidade é essa zona, minha responsabilidade é essa zona. Eu podia ter colocado o tackle ou o guard para fazer aqui a técnica. O guard fez a técnica de fold, pull lead, bom, subiu e destruiu. E aí o quarterback tinha a leitura aqui. Qual foi a leitura do nosso quarterback aqui? Foi o seguinte. O nosso defensive end realmente ficou aqui parado. E o Mike, ele teve uma falha de comunicação do linebacker deles aqui. O backer, na verdade, aqui, né? O backer deles aqui, ele devia ter entrado ou devia ter seguido, mas nunca ido junto com o jogador que está lendo o quarterback. Então eles perderam 2 jogadores na defesa com o movimento técnico do quarterback e acabou aqui. Aí o que aconteceu é que a gente conseguiu fazer essa leitura, identificar isso e montar essa jogada, assim como o Santa Maria Soldiers também fazia. Então a gente identifica isso no oponente, a gente coloca no papel, já está dentro do sistema de ataque, split zone, ISO, misdirection, motion, blá blá blá, tá tudo lá. Então a gente, depois da fase 1, que é a parte de treinamento técnico para que cada um saiba o que saiba fazer, executar isso em jogo, a gente vai para a fase de aplicação tática, treina muito isso, e aí quando a gente precisa, a gente traz lá, pega a pasta lá e diz, ó, tá aqui, isso aqui funciona contra eles. A gente identificou que essa corrida em split zone aqui, cortando no meio, a gente consegue boas jardas. E você vai para o campo, primeiro você treina setores, vamos pegar center guard e tackle só, depois você treina o running back para movimentação, você coloca center guard e tackle mais running back e o quarterback só fazendo a movimentação com ataque mesmo, você divide a tua OL, você coloca ali running backs como linebackers fazendo 3 ou 4 movimentações diferentes dele, entrando, baixando, subindo, fazendo shuffle, não importa. Você faz todo esse trabalho ali até chegar ao final. Então, isso não é semana de jogo. Isso é 2 semanas antes do jogo. 2 semanas antes do jogo você já tem tudo isso. Você vai usar? Vai. Então, 1 semana antes do jogo tu começa a treinar isso, fazendo o walkthrough. E aí você faz walkthrough contra o teu próprio ataque, depois contra a tua própria defesa, e o walkthrough mesmo, não tem nada de speed. Você filma isso, e aí depois de filmado, você olha e mostra para os atletas os ajustes, e aí na semana de jogo, você só refina, e está todo mundo ajustado, todo mundo entendendo o que tem que fazer, e você não fica naquela de ter 4 jogadinhas de corrida, 5 jogadinhas de passe, porque o que eu mais escuto no Brasil é poucas jogadas e muita repetição. Se você trabalha jogada, é isso mesmo. Então, se você trabalha conceitos, você vai ver aqui que a gente consegue fazer speed option. É só pegar os vídeos do ataque 2019 do Rex.
nós conseguimos fazer Speed Option, Power Speed Option, Power Shove Option, a gente consegue fazer Veer Outside, Veer Inside, em Pistol, em Shotgun, com Motion, sem Motion, com o Sniffer ajudando no lead, a gente consegue fazer tudo isso e a OL faz um sistema de bloqueio só. A OL continua se mantendo no split zone. Então, uma OL que sabe bloquear em split zone, uma OL que sabe bloquear em wide zone, pronto, você não precisa mais de mais nada. Então, o que acontece? Você tem 12, 14 tipos de corridas diferentes com um sistema de bloqueio só. O que a OL vai fazer é fazer uma leitura pré-snap e depois desenvolver os bloqueios. E mais nada. Então, aí fica a dica para vocês de misdirection em triple option. E tem um vídeo que eu postei, onde você pode ver muito bem como é que funciona isso. E aí, por que trabalhar em pistol? São vários motivos, mas os principais são, bom, eu vou tirar aqui e vou colocar em 2x2. Não importa o motion que eu faço, eu estou fazendo 2x2. A outra, eu estou em pistol, eu não tenho lado pesado, lado forte, a bola está no meio do campo, inclusive, aí a defesa, ela vai ter que fazer ajuste. Alguns jogadores vão ter que fazer até pergunta, são poucas as defesas do Brasil, e são raras as defesas que fazem isso automaticamente, então isso também ajuda. Então, em pistol, continua sendo uma veer outside. Está aqui o nosso running back, seguindo aqui, e o nosso quarterback fazendo a leitura do mesh point aqui e da opção de screen pass, que eu falei para vocês que é um triple option. Então, a opção aqui do screen pass para o nosso níquel que saiu de lá no motion. Ok. Identificou aqui que você consegue soltar essa bola para o running back. O resto faça com que o teu quarterback faça esse segundo movimento. Você entregou a bola para o running back, faz o segundo movimento. Não fica parado olhando. Eu já pedi isso para muitos quarterbacks, poucos fazem, e por isso que eu gosto muito de 3 quarterbacks que eu treinei e que fazem isso com bastante magia. Isso ajuda a congelar free safety e até causar dúvida em linebacker. E por falar em causar dúvida, por que eu gosto disso? Eu gosto disso aqui, do quarterback girando e ficando de frente para cá, porque a defesa está olhando o quarterback de frente para lá. Então causa mais ainda o misdirection que a gente quer. Então, bônus, isso. Faça em pistol, trabalhe bastante em pistol, isso ajuda bastante o teu ataque.